Boa noite, pessoal. Eu vou começar me apresentando, porque a maior parte de vocês não me conhece. Meu nome é Idamari Faria Júnior, eu sou professor da Universidade Federal Fluminense. Eu leciono as disciplinas de Neurociência e Genética no curso de Psicologia daqui de Volta Redonda. Eu sou biomédico de formação, mestre em Neuroimunologia, doutor em Fisiologia, e eu estou aqui para conversar com vocês sobre o SARS-CoV-2, ou a patologia que ele causa, Covid-19. E aí eu quero fazer algumas introduções importantes sobre isso. Começar do porquê que eu falei sobre a minha graduação, mestrado e tal, porque isso encerra duas questões ao mesmo tempo. Número um é que a partir dessa apresentação vocês têm ideia de onde vêm as informações que eu estou dando para vocês, e em segundo lugar eu estou já declarando que eu não sou especialista em virologia ou epidemiologia especificamente. Essas disciplinas fizeram parte das minhas formações, mas eu não sou especialista no assunto, e já há uma quantidade grande de profissionais que são efetivamente especialistas no tema. Certamente nesse momento o profissional que está fazendo o trabalho mais interessante nesse sentido na internet, em diversos canais, YouTube, Instagram, Twitter, Telegram, é o Átila Yamarino. Muita gente conhece ele do Nerdologia, do Nerdcast, do próprio canal dele, o Átila. Então procurem, acompanhem. Ele é biólogo e fez a formação acadêmica dele toda em virologia. Parece que especificamente, inclusive, na questão do espalhamento, digamos assim, em como a distribuição desses vírus se dá. Então ele é a pessoa que tem esse lugar de fala mais do que legítimo no sentido da especialidade. E eu vou até confessar que até pouco tempo atrás eu estava bastante reticente em prover mais um conteúdo. Eu acho que a gente já está nesse momento com uma quantidade exagerada de material falando sobre Covid, sobre SARS-CoV. Só que eu tenho ainda recebido muitos questionamentos de alunos, de ex-alunos, de pessoas do meu conhecimento, e eu percebi que talvez esse excesso de informações esteja muito mais relacionado à minha bolha do que efetivamente à população em geral. Eu não tenho a pretensão de, com esse vídeo e com esse material, atingir a população em geral, mas talvez eu consiga tentar gerar vídeos. Eu vou tentar fazer blocos bem pequenos, de pequenas informações, de pílulas essencialmente, para que isso possa de alguma maneira ser mais facilmente compartilhado. Então esse primeiro bloco da minha introdução, provavelmente a introdução e da minha apresentação, na verdade, eles vão ficar nos canais. Onde é que eu vou publicar isso? A gente tem no curso de Psicologia, não é só do curso, na verdade é daqui do campus de Volta Redonda, uma liga de neurociências que está nesse momento mudando o foco do seu trabalho para que a gente possa tentar esclarecer, para que a gente possa tentar explicar melhor questões relacionadas ao Covid, principalmente tentar desmentir determinados tipos de informações falsas que estão sendo alardeadas e propagadas. E aqui eu já começo o meu primeiro bloco. Por que a gente tem tanta fake news? Isso é muito importante. Por que a gente tem... Eu vou até evitar as expressões em inglês. Por que a gente tem tanta informação falsa? E aí, principalmente para os meus alunos que me conhecem, sabem que eu sou muito conhecido pela informalidade, eu vou tentar seguir esse caminho por agora também. Por que a gente tem tanta informação bizarra, né? E eu acho que é fundamental a gente explicar um detalhe que talvez passe desconhecido por um grupo de pessoas que não está tanto tempo na internet ou que não conhece tanto. Não sei se vocês sabem, mas nós temos uma maneira específica de monetizar, de pagar as pessoas e os conteúdos que estão na internet. Então, se eu faço uma página na internet, ou se eu tenho um canal no YouTube, ou se eu tenho um perfil no Instagram, eu recebo, ou o meu potencial para receber
pagamento nesse canal, seja ele qual for, na minha página, é o número de visitas que eu recebo. Isso é muito mais complexo do que eu estou explicando aqui, mas no resumo é isso. Então qual é a ideia? Se eu escrevo sobre, sei lá, qual é a explicação para fissão de partículas, qual a diferença entre uma reação de fissão nuclear versus uma fusão nuclear? É muito provável que o número de pessoas que esteja interessado nesse tipo de assunto seja muito pequeno. Agora, se eu escrevo um negócio absurdo, algo horrível, bizarro, que avilte as pessoas, que desperte nas pessoas uma sensação de revolta, de indignação, isso já foi testado inclusive, e aí eu estou falando um pouco da minha área de atuação, quando você consegue indignar as pessoas, é isso que é o principal motor para que elas compartilhem vídeos e conteúdos por aí. Então quando você fala que o vírus SARS-CoV-2, ou coronavírus, como ele está sendo chamado agora, ele é um vírus que foi criado como arma biológica por quem quer que seja, você está chamando a atenção de um grupo relativamente grande de pessoas, e a gente tem um péssimo hábito, mesmo as pessoas que não gostam, que não acreditam nesse tipo de informação, têm um péssimo hábito de compartilhar absurdos porque acha absurdo. Então você ganha uma rede de compartilhamento absurda. Você consegue fazer com que aquela informação atinja lugares e um alcance enorme. E, inevitavelmente, você vai acabar encontrando pessoas que compram aquele discurso. Então, as informações falsas, as informações bizarras, inclusive quanto mais bizarras elas forem, elas vendem. Então, cada vez que você compra um discurso desse tipo, sei lá, se vacina faz qualquer coisa, isso tudo é absolutamente mentiroso. A gente tem dezenas de trabalhos que já mostraram que todas essas informações sobre vacina, por exemplo, são equivocadas, que isso foi um profissional específico que recebeu dinheiro para fazer um trabalho científico equivocado, errado. Esse trabalho foi publicado, ele deu a devida publicidade, isso virou um problema que a gente está hoje aí, junto com o coronavírus, com um problemaço da reintrodução, não apenas do ressurgimento do sarampo, diga-se de passagem, mas dele virando um problema. E é uma outra virose que em outro momento a gente pode até conversar, mas não é o foco nesse momento. O foco nesse momento é por que a gente tem notícias falsas e agora você está informado do porquê que a gente tem notícias falsas. Não. Não há nenhuma evidência de que o SARS-CoV-2, o coronavírus que está como problema nesse momento, seja uma arma biológica. Nós temos artigos mostrando isso. Ada, como é que a gente consegue saber esse tipo de coisa? Como é que isso é possível? Todos os organismos, inclusive vírus, porque isso é uma confusão danada, isso é um problema na definição se vírus são ou não seres vivos, e isso não é algo que eu vou entrar no assunto nesse momento, mas a lógica básica é que todos os organismos, vírus incluídos, têm material genético. Esse material genético, ele é mutável. Todo mundo já deve ter ouvido falar na expressão mutação, mutantes, X-Men, então, por aí mesmo. Então, essas mutações, elas acontecem com velocidades variadas e essa mutação, também de maneira muito simplificada, elas estão relacionadas com a velocidade com que um determinado organismo se reproduz. Então, não é só isso, é muito mais complexo, mas a lógica básica é essa. Então, esses vírus, eles usualmente têm uma velocidade de reprodução enorme. Eles entram nas nossas células, eles usam o maquinário celular das nossas células para que eles possam se reproduzir. Então eles começam a fazer, eles pegam o material genético deles, da partícula viral, entram na célula por um receptor específico que vai depender de acordo com o tipo de vírus e com o tipo de célula que ele infecta. Ele entra na célula, o material genético dele vai até o material genético celular e ele começa a fazer cópias dele mesmo. Vai fazendo várias e várias e várias cópias e ele mata a célula também, numa explicação absolutamente simples, beirando simplório, mas a lógica básica é essa. Ele mata a célula, explode, tem um monte de partículas virais feitas prontinhas ali para infectando outras células e assim ele vai se espalhando dentro do nosso corpo e eventualmente vai ser
expelido por nossos fluidos corporais, espirros, gotículas, aerossóis e por aí vai. Que é mais ou menos o que acontece com o SARS-CoV-2. Tá, e daí? E daí que a família a que pertence o SARS-CoV-2, ela já é conhecida da gente. E isso é um outro conjunto de informações de fake news que tem sido divulgado por aí. A gente sempre teve coronavírus. Verdade, nós sempre tivemos coronavírus. Sempre é um exagero, mas enfim, nós descobrimos, ou nós conhecemos os coronavírus há muitos anos. E até então, nós conhecíamos essencialmente, até então, vou tentar precisar uma data, mais ou menos na década de 60, salvo engano, a gente tinha cerca de 4 coronavírus que eram relacionados com gripes e resfriados. Eu não quero usar o termo gripe, porque daí a gente já vai para a influenza, que é outro vírus, mas a lógica básica é que causavam coisas próximas de um resfriado. Vamos usar o resfriado para ficar mais fácil. Quando chegou na década de 2000, salvo engano em 2000, no início da década de 2000, daí não preciso precisar a data, porque eu já li tanto artigo nas últimas semanas que eu estou me confundindo. A gente teve a identificação do SARS-CoV, ou seja, o primeiro coronavírus até então que trouxe uma patologia muito mais, diga-se passagem, mais perigosa para humanos. E ele era um coronavírus. Ele continua sendo, inclusive porque ele ainda existe. Depois disso, a gente teve o MERS-CoV, que trouxe a patologia chamada MERS, que ficou um pouco mais restrita. O SARS também foi na China, o SARS-CoV-1. O MERS foi no Oriente Médio. Foram patologias com letalidade, com a quantidade de pessoas que morriam em decorrência delas bem elevadas. Foram doenças bem preocupantes, mas que foram contidas rapidamente. Então, o SARS-CoV-2, que é o vírus atual, é o nosso 7º coronavírus que nós conhecemos, e os últimos 3, ele incluído, são os que trazem patologias mais graves para a gente. E por que eu estou explicando isso tudo? Porque quando a gente compara o conteúdo genético desses vírus, a gente consegue encaixar semelhanças do SARS-CoV com outros vírus. E eu me detive a falar do SARS-CoV que são relevantes para humanos. Perdão, dos coronavírus que são relevantes para humanos. Os coronavírus são vírus de animais. A gente encontra coronavírus em diversos animais. Esses estão mais relacionados com morcegos. Então a gente faz uma análise. É possível fazer uma análise do conteúdo genético desse vírus e conseguir traçar mais ou menos a origem desses vírus. E como é que eles podem aparecer? Por mutações. Esses organismos têm mutações numa taxa enorme, e em função dessas mutações, em algum momento, essas mutações não simplesmente são aleatórias, elas conseguem trazer alguma modificação estrutural, e essa modificação estrutural pode trazer uma modificação funcional também relacionada, e isso faz com que, dadas as circunstâncias, quais são as circunstâncias? A presença de outros animais, ou a presença, e aí eu estou colocando os humanos no meio do caminho, que tem características que sejam necessárias e suficientes para que salte o vírus de um organismo para o outro organismo. A gente tem toda uma dificuldade aí no meio do caminho de entender se o salto foi direto de morcego para humanos. Aparentemente não foi o caso. Há candidatos para intermediário aí no meio do caminho. Já houve discussão num primeiro momento de serpentes, no outro momento de pangolim. O fato é que isso ainda está em certa discussão, mas o fato é que, e eu vou tentar deixar todos os links em todos os canais que esse vídeo for divulgado, dos artigos que eu estou comentando aqui com vocês de maneira muito simplista, os artigos estarão lá com as descrições que são necessárias. Então essa é provavelmente o primeiro grande bloco, assim. Não é uma arma biológica, não é uma arma biológica criada pelos chineses, não é de forma alguma uma conspiração chinesa para retomar sua economia. Vejam bem, eu não sou nem de perto ou nem de longe um economista, um ista qualquer no campo de finanças. Mas a gente tem que tentar, boa parte das notícias falsas e bizarras,
elas são passíveis de serem derrubadas, de certa forma, com um mínimo de reflexão. A China concentra a produção de mais da metade, provavelmente, do que o mundo consome. Assim, de eletrônicos a produtos agrícolas, a commodities mais variadas. Vou repetir, eu não sou especialista no assunto, passo longe disso. Mas a gente tem uma produção enorme de diversas coisas na China. Posso ter falado uma besteira agora, então não vou ficar me detendo se é metade, se é um terço, enfim. Mas o fato é que a China tem um papel, parte da economia global depende da China. E a China depende dessa economia. Esse vírus está trazendo uma consequência para o mundo, em termos econômicos, absurda. E vale lembrar, a China teve mais de 80 mil infectados. E ela teve que parar, e ela só fez isso por um monte de questões particulares do regime chinês, não cabe entrar no mérito aqui. A China teve um impacto direto e vai ter um impacto indireto decorrente dessa virose, decorrente do Covid-19. Não há nenhum sentido nesse tipo de informação falsa. Ah, mas eu soube que o vírus... Então, provavelmente é mentira. Essa é a lógica. Tem gente poderosa morrendo, o governo chinês perdeu dinheiro pra caramba, vai perder muito mais. A segunda maior economia do mundo vai entrar em recessão, muito provavelmente o mundo entrará em recessão econômica por conta disso. Então, isso, vários autores, vou tentar deixar alguns outros citados aqui também, além dos trabalhos científicos que eu estou utilizando, tem alguns livros de divulgação científica que tratam de epidemias e afins, que são muito relevantes da gente entender nesse momento. Isso não é, essa epidemia nesse momento agora, não era algo imprevisível a rigor. Isso era, de certa forma, previsível para aquelas pessoas, olha o termo de novo, os especialistas que lidam com isso. O problema é que, já há alguns anos, a gente tem dado descrédito para a ciência, descrédito para especialistas, descrédito para as pessoas que se dedicam única e exclusivamente a estudar determinados campos. Então, para aqueles profissionais que lidam com epidemias, desde que a gente teve a primeira epidemia de SARS e a epidemia de MERS, esses profissionais vêm falando, nós precisamos investir em vacinas, nós precisamos investir em medicamentos, em antivirais, nós precisamos investir nesse tipo de pesquisa. Isso tem um boom no momento em que a gente tem a crise, mas logo depois o interesse financeiro, farmacêutico, que é outra teoria de conspiração que não morre, os interesses que a indústria faz, existem, é claro que existem, mas não nesse nível. Então é muito importante entender que parte do problema, parte dos motivos, das causas que nos levaram a esse momento é justamente o descrédito na ciência e nos especialistas. Eu vou até dar uma olhada aqui para ver se eu acho o nome dele rápido, mas tem um cientista americano que lida exatamente com isso que estava falando. Você não investe no exército para comprar equipamento, tanque, passo longe de especialista no assunto também, mas você não compra, você não investe em material bélico e de defesa para entrar na guerra, ou quando você entra numa guerra. Você investe para estar preparado quando aquilo for necessário. E o mundo investe, inclusive, principalmente os Estados Unidos, investem uma quantidade absurda de dinheiro em defesas bélicas, sem perceber que, como agora estamos sendo obrigados a entender, o inimigo é outro. A gente deveria lidar com pandemias, vírus, bactérias e afins da mesma forma. A gente deveria lidar de uma forma a antecipar o problema. A quando ele chegar, a gente estar minimamente mais preparado. Não estamos. Não estamos por conta disso. Então, esse primeiro bloco encerra aqui e eu vou tentar explicar agora por que a gente tem um problema tão grave.